Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Pois bem, bem-vindos ao nosso programa de sábado e todos os sábados ele está, portanto, no ar e a ser emitido no Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira. Portanto, aos sábados, pelas 16 horas, a voz e a presença amiga de Carlos Amaral. Como sempre, uma lembrança, caro ouvinte, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje, particularmente num convite revestido de informalidade e para falar de cultura, arte, tradição, conhecimento, arqueologia e afins, temos um convidado que se tornou há pouco tempo o responsável pela Direção Regional da Cultura. Falo de Ricardo Tavares, muito jovem ainda, nasceu a 15 de 12 de 1974, sendo natural de Vila Franca do Campo. Foi ordenado e consagrado padre a 25 de 4 de 99. Licenciou-se em 2002 em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, com uma tese em Cristologia. Foi bolseiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Realizou estudos de pós-graduação em Filologia Bíblica, Hebraico, Grego e Aramaico, Literaturas Antigas, Latim, Árabe, Siríaco, Hieroglifos Egípcios e Copta, e Arqueologia também, em vários institutos superiores, tanto na Alemanha, na França, como em Jerusalém, terminando com a defesa de uma tese de doutoramento na Alemanha sobre a influência da cultura egípcia na formação do cânon bíblico, escrita em língua alemã e publicada na Suíça pela Universidade de Friburgo. Foi professor de exegese bíblica na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto e em Braga. Além de ter uma licenciatura em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, dedica-se ao diálogo entre as ciências naturais e a teologia. É diretor diocesano da Pastoral do Ensino Superior e do Ecumenismo nos Açores. Como podem verificar, o meu caro ouvinte, o professor Dr. Padre Ricardo Tavares é titular de um vasto e honroso currículo que presentemente é posto ao serviço dos Açores e dos açorianos. Bem-vindo ao programa Impermanências. É uma honra tê-lo aqui e é um grande prazer desfrutar da sua companhia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu. Já voltamos. Uma pergunta que, neste contexto, apesar de irmos fugir de temas político-administrativos, como aliás eu lhe disse desde o início, não tenho interesse neste programa em abordar, é uma coisa que é decisão minha própria, mas que não pode ser ignorada. É uma pergunta efetivamente ligada à sua escolha como Diretor Regional da Cultura, obviamente. Como se sente como Diretor Regional da Cultura nesta nossa região? Seria possível questionar a que nível pretende que eu responda? Como se sente como pessoa, como ser humano, particularmente como padre, ter sido escolhido também nesta missão, porque eu acredito que seja, e julgo que seja, e sinto que seja, uma missão na direção regional da cultura. Não é fácil. Sim, um diretor regional da cultura é alguém que modera
as atividades culturais, o movimento cultural açoriano, a sua tradição, a sua abertura ao futuro. E, portanto, ele tem que ter uma postura de abertura e diálogo, porque todos têm espaço no espectro cultural. Muito bem. Não podia ser uma melhor resposta. Acho interessante porque isto vai, penso eu, suavizar algumas dúvidas relativamente às tradições que vamos falar um pouco mais tarde e, portanto, que para mim a serenidade existe naquela posição que tomou relativamente a uma tradição específica da Ilha Terceira. E pesa sempre este tipo de labuta. Será que vai, faz, não faz? Bom, então, esta pergunta não trouxe nada de peso oculto. É uma pergunta normativa e cabal, com a honestidade e a transparência que merece. Já voltamos. Pois é, caro ouvinte, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E precisam muito do Impermanências. A cultura nos Açores não se limita nem fica circunscrita, isto coloco-lhe ao seu raciocínio, a uma única atividade. Portanto, ela é multidiversificada, como é óbvio. Aliás, como a cultura é assim. Mas ter uma pessoa com a tutela da cultura que é padre, e voltando aqui um pouco ao ponto, e essa perspectiva que é muito desafiadora e particularmente muito interessante para mim, significa avanço necessário para os tempos em que vivemos? Eu penso que ser diretor regional da cultura e ser sacerdote, em última análise, têm o mesmo objetivo, que é tornar a sociedade mais humana, mais ecuménica, que abre espaços a todos e que faz deste mundo uma civilização em que as pessoas, na diversidade, no respeito pela diversidade, conseguem conviver. E isso é precisamente cultura, porque se nós olharmos para um campo, mesmo que seja de uma cultura monocultural, exato, existe uma grande diversidade de ervas, de plantas, sim. até de insetos e outros animais. Portanto, há uma harmonia, e esse é o objetivo tanto da religião, porque a religião serve para nos religar uns aos outros e não criar sectas, seitas, exatamente, divisões, mas religar as pessoas no seu melhor, que no fundo é a sua busca desenfreada do amor perfeito. Já agora, permita-me uma curiosidade, e vem através desta resposta, como é que tem sido para si este desafio, tendo, digamos, a sutileza da sua própria espiritualidade, a sua consagração, as suas responsabilidades, inerentemente numa secretaria que pertence aos governos que são laicos por natureza e que têm alguma dificuldade, eventualmente, penso eu, uma dificuldade de ver um sacerdote num posto desta natureza. Não deixa de ser interessante e desafiador, claro. Sim, penso que é tão problemático, estou a ser irónico, é tão problemático um sacerdote ocupar este lugar como um membro de outro movimento místico, esotérico, exatamente, discreto que haja na sociedade. Portanto, discriminar uma pessoa por ela ter uma consagração numa determinada religião não é democrático. Claro. Eu entendo perfeitamente e gostei muito da forma como expôs, por um discernimento que para mim é correto. Sendo sacerdote e diretor regional, e permita-me, portanto, acabar por frisar este ponto, mas eu gostaria, para muitos que estão a nos ouvir, isto é um tema muito, penso que por um lado, de uma curiosidade imensa, e por outro lado vai suavizar, se calhar, pretendo eu que seja assim, suavizar muitas opiniões que não estão bem catalogadamente positivas.
Portanto, sendo sacerdote e diretor regional da cultura, neste contexto, dissocia-se também as expressões tauromáquicas das expressões da religiosidade açoriana. Algo que é bastante comum nos Açores e totalmente anacrónico. Por um lado, nunca, penso eu, nenhum sacerdote antes foi convidado para um cargo desta natureza, muito menos na Secretaria, na Direção Regional da Cultura. E, portanto, como sacerdote, como é que vê algumas tradições, incluindo a tradição tauromáquica? E isso é que é muito importante para quem me escuta também. Sim, a tradição tauromáquica é muito mais do que a lide de arena. É um fenómeno cultural vastíssimo que engloba inclusivamente só quem vive na terceira e quem tem empatia que o entende. Claro. O fenómeno tauromáquico envolve um grande respeito das pessoas, das crianças, dos jovens pelo animal que é o touro. Exatamente. É um animal majestático, um animal sensível, um animal nobre. E nós sabemos aqui na terceira que as pessoas vão passar os domingos ao mato, ver os touros, observar a natureza, analisar as suas reações tribais. Exatamente. O touro, que é um animal que é selvagem, que cuida do mato, que limpa o mato. Portanto, há aqui uma cultura que eu comparo muito ao whale watching. Exatamente. A ida aos touros, o estar perto da natureza, com a família. Isto é muito mais do que as polémicas leads de arena, que toda a gente tem o direito de dar a sua opinião, claro, ter a sua própria ideologia, mas tem que ter respeito pelos outros, mesmo que sejam tradições polémicas, porque a tradição tauromáquica na Ilha Terceira é uma atividade que está ligada a uma grande percentagem do PIB da ilha. Exatamente. E a destruir uma tradição de um momento para o outro será colocar famílias além de destruir um âmbito cultural que está ligado à natureza, que está na moda. Exatamente. E tem razão por estar na moda, e espero que nunca saia de moda. A tauromaquia é uma atividade que envolve a economia da ilha. Muito. E nós não podemos andar a usar as tradições das pessoas para fazer política. Exatamente. Muito bem. Vamos refletir um pouco e já voltamos. Pois é, caro ouvinte, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Não esqueça. Na nossa companhia hoje, para falar, portanto, de cultura e mais coisas, temos o padre Ricardo Tavares, que é o atual diretor regional da cultura. Fale-nos um pouco sobre a sua experiência como parco dos Fanais da Luz, precisamente, penso, no ano 2016, salvo erro, não é? Sim, 2016 a 2020. Portanto, iniciou a sua atividade lá. Fale-me um pouco sobre o que é ser parco, quais foram os desafios dos Fanais da Luz. As pessoas normalmente confundem o ser padre, ser sacerdote, com ser pároco. Claro. O ser pároco é funcional. Exatamente. O ser sacerdote é algo místico, espiritual, pessoal. E nem todos os padres, sacerdotes, têm vocação para párocos. Exatamente. Eu acho que eu não tenho vocação para pároco, embora muita gente diga que tenha. Penso que não tenho, porque estar numa paróquia, estar à frente de uma paróquia é como estar à frente de uma família de gente que pensa de maneira diversa. Eu penso que estou mais vocacionado para um sacerdócio investigativo, mais espiritual, mais
mais profundo no sentido do conhecimento e não tanto para gerir sensibilidades numa comunidade, embora seja algo que eu faça com muito gosto e com disponibilidade. Digamos que há uma preponderância de ascetismo na sua vida, será assim? Entendi bem? Ser asceta no campo da investigação, no meio do silêncio, do raciocínio, dali de buscar soluções práticas. Sim, eu tenho tendência para o ermitismo. Muito bem. Eu gosto muito de estar só, porque eu gosto de estar comigo, gosto de estar com o transcendente, embora tenha uma enorme paixão pela festa, pela amizade, claro, pelo claro, convívio. claro. Penso que sou uma pessoa de extremos. Isso às vezes não é compreendido, porque para as pessoas que são mais distraídas pode ser confundido com bipolaridade. Mas eu penso que os extremos tocam-se e complementam-se. Absolutamente. Absolutamente. Essa da bipolaridade adorei. Ok. Vamos prosseguir com esta nossa conversa que para mim é muito agradável. No mundo global em que vivemos, a designada descoberta da cidadania europeia, que é uma das coisas que neste momento está muito em dia, e há uma preocupação inerente não só sob o ponto de vista económico ou economicista, digamos assim, a formação da consciência europeia pressupõe uma experiência internacional na Europa. Como é que, tendo o cargo que tem e a pessoa que é, e observando todas estas temáticas e a sua raiz quadrada, qual é a opinião que tem neste momento crucial em que se vai europeizando a região de diversas formas? Penso que o melhor que aconteceu a Portugal na sua história, mais do que o Império, foi ter se tornado verdadeiramente e não apenas politicamente um país europeu. Portanto, Portugal geograficamente era Europa, mas ainda não era europeu. E isto é um processo que está em curso. E eu penso que as pessoas deviam aproveitar e ter a iniciativa mesmo de procurar viver num país estrangeiro, na Europa, porque nós olhamos para nós mesmos, para o nosso país, de uma forma mais realista, mais crítica. É como virar a página da vida. Nós nunca mais seremos o mesmo. A minha vida na Alemanha, de estudante e trabalhador, mudou-me radicalmente, com o risco de eu ser uma apátrida. Ou seja, eu já não sou português, mas sou mais alemão, mas não sou propriamente alemão. Nós perdemos a identidade nacional, é o risco, porque não nos sentimos bem nem cá nem lá, mas ganhamos porque damos um salto quântico. É uma transcendência que acontece na vida. Expansão mental, cultural, etc. Eu sinto exatamente como acabou de descrever, porque eu vivi a maior parte do meu tempo no estrangeiro. Não deixa de ser curioso a sua vivência na Alemanha, sendo o país que é, tendo o peso político e circunstancial, até, porque não, económico, no contexto europeu, defender que foi a melhor coisa historicamente que aconteceu a Portugal. Não há nisto também uma capacidade, talvez mínima, digamos assim, de se perder a identidade cultural? Penso que será o contrário, porque Portugal está a dar-se a conhecer, abrindo as portas, e ao conhecer os outros, compreende-se a si mesmo. É claro que há aqui um risco de nacionalismo, no entanto, é possível o equilíbrio. Eu penso que uma Europa que vai para além dos partidarismos, dos politicismos, uma Europa centrada na cultura, vai acabar por atingir esse equilíbrio. E acha já agora, na sequência do pensamento, que esta Europa já chegou, digamos, a uma certa instância onde se defende a cultura de todos os povos que lhe foram anexando pouco a pouco? Acha que isso é... Esse foi o objetivo original da criação da União Europeia. No entanto, nos últimos anos nós temos assistido a uma economização da Europa. A Europa tentou deixar de ser cultural
uma diversidade, uma unidade da diversidade, e tentou enverdar pelo caminho do euro, do controle das dívidas públicas, pelo controle federal dos Estados, e isso é uma direção. Nós temos que redefinir, e já há gente na Europa que está a refletir sobre isso, nomeadamente os partidos eurocéticos, no sentido de que a Europa tem que ser menos política, menos militar, menos económica, a União Europeia, e ser mais cultural, ou seja, a economia, a política e a militária têm que estar ao serviço do desenvolvimento, da preservação e do desenvolvimento cultural de cada região da Europa. Isto faz-me lembrar uma pessoa que guarda dela uma imagem intocável em termos não só de amizade, que dedicamos ao longo dos anos, mas de um respeito como mulher de letras e eu chamo-lhe poeta porque não posso designar uma mulher poetisa, é um preceito meu. Eu estou a falar de Natália Correia, em que deve-se lembrar que ela criou um programa chamado Pátria Mátria, e isto, ela dizia, pátria não é para ser o patriota nacionalista dos nacionalismos extremos, é para lembrar que a pátria tem uma cultura própria e não devemos esquecer essa cultura. Mátria, porque devemos à língua o padrão da nossa existência linguística, neurolinguística, se quiser, porque tudo passa por aí. Isto fez-me lembrar. Teve conhecimento da Natália de perto enquanto viva, enquanto pessoa? Infelizmente não a conheci, conheço a sua obra, a sua vida. Mas a conhecia de perto. E Natália foi uma figura que está esquecida neste momento na região, é pouco falada, é conhecida em âmbitos de elite. No entanto, a nossa intenção da DRAC para 2024 será criar um epicentro cultural no grupo oriental, depois dos outros epicentros, no grupo ocidental, central. Portanto, daqui a 2 anos será em 23 em São Miguel e Santa Maria. O grupo oriental será o epicentro, muito focado no centenário de Natália Correia. Muito bem. E ainda na sequência daquilo que dissemos há pouco, a nossa integração cultural na Europa permitiu corrigir e está a permitir corrigir erros pseudoculturais portugueses, nomeadamente com a preponderância do homem sobre a mulher, sim. Os direitos das crianças, os direitos das minorias. Portanto, esta integração na Europa obriga Portugal a repensar a sua Constituição. Muito bem, muito bem. Vamos refletir. Pois, como já perceberam, caro ouvinte, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Estás em sintonia com o programa Em Permanências, da Terceira para os Açores e dos Açores para o Mundo. E lembro que é aos sábados, pelas 16 horas, a voz e a presença amiga de Carlos Amaral. Conosco o padre Ricardo Tavares, numa conversa muito, muito prometedora. O que pode um açoriano ensinar à Europa? Há alguma coisa que possamos ensinar à Europa? Diga-nos. Temos muito para ensinar à Europa. Primeiro porque nós sabemos-lo, porque as pessoas europeias que nos visitam ficam espantadas com a nossa natureza, com a nossa cultura. Eu lembro-me, quando estive na Alemanha a viver, a estudar e a trabalhar, as pessoas tinham um grande fascínio pelos Açores, porque o que lhes dá bom tempo é o Azorenhoch, que é o anticiclone dos Açores. Quando se fala na meteorologia na Alemanha do Azorenhoch, é magia, é sol, é música para os ouvidos. Exatamente. De maneira que eles, quando sabem que os Açores, daquelas ilhas no meio do Atlântico, perguntam o que é que nós fazemos, o que é que nós comemos, o que é que nós celebramos, o que é que temos. E cheguei a trazer imensos, e ainda trago amigos da Alemanha aos Açores.
Isto é interessante. Em matéria de anticiclone, valha-nos Deus que temos essa existência, porque se calhar teríamos outras surpresas não muito agradáveis. Bom, eu fiz-lhe a pergunta o que pode um açoriano ensinar à Europa, mas também tenho o dever de lhe dizer o que é que a Europa pode ensinar a um açoriano, já que tem experiência da Alemanha. Sim, os Açores têm muito a ensinar, e Portugal tem muito a ensinar à Europa. Nós temos uma grande tradição humanista, humana, para partilhar com outros países. Porque, por exemplo, a Alemanha é um país extremamente eficiente e os alemães são educados, são muito educados, sabem ouvir, mas eles têm um grande fascínio pela nossa afetividade, pelo o nosso conceito de família, de amor, Que lá está de diluído. gratuidade. Ou seja, o nosso país tem coisas fantásticas, a nossa cultura tem valores que fascinam os países nórdicos. Por isso é que eles têm uma grande paixão, não só pelo nosso clima, mas pela nossa hospitalidade. Muito bem. O que é que temos de aprender com a Europa, especialmente com a Europa do Norte? A eficiência, a justiça, a integridade, o mérito. Infelizmente, os países mediterrâneos enveredam muito pelo caminho do amicismo, do lobby, do grupinhos, do clube, do partido. E nós temos muito a aprender com os países do Norte, no rigor, na qualidade, na eficiência. E na conquista por mérito próprio. Isso é essencial. Vamos voltar dentro de instantes. Pois bem, quero centrar a partir de agora o nosso diálogo neste programa totalmente na sua pessoa, enquanto tal. Enquanto ser humano, pensador, lucidamente ativo e culturalmente envolvido. Fale-nos como autor um pouco sobre o livro da sua autoria chamado O Verme de Deus, que, lamento, eu não conheço, não li, não tive a oportunidade de o ler. Fale-me um pouco dessa obra. Portanto, o Verme de Deus é um conjunto de 150 ensaios filosófico-teológicos, sociológicos, espirituais, psicológicos, sobre uma metáfora que existe no Salmo 22, que compara Jesus a um verme. E, efetivamente, essa metáfora foi pouco explorada ao longo da história da teologia. E Jesus é visto como um verme na cruz, completamente despedaçado, um invertebrado, execrando. E, no entanto, essa metáfora aplicada a nós tem uma potencialidade incrível, porque os vermes são a base da natureza. Por exemplo, nós temos bilhões de vermes nos nossos intestinos. Claro. E o que seria de nós sem eles? São os vermes da terra que a reciclam, que a transformam em potência vital para as plantas. Os vermes destroem e fazem com que a vida flua. Portanto, e nós temos muitos momentos na nossa vida em que nos sentimos, ou que nos fazem sentir vermes e causam-nos depressão. E o estar deprimido também é um estado verminal. E a ideia do livro é fazer com que as pessoas usem esse estatuto de vermidade para buscar força e um caminho novo. Muito bem. É como a fênix egípcia e grega. Que sai das cinzas em calmo. Pergunto-lhe, o livro está à venda na região? Está a ser comercializado na região? Onde se pode buscá-lo? Portanto, foi editado por Letras Lavadas, está para adquirir em Ponta Delgada, aqui em Angra do Heroísmo também, mas pode ser encomendado online no site da editora. Muito bem. Não esqueça, caro ouvinte, de ter o interesse necessário para buscar este livro, O Verme de Deus. Já voltamos.
Pois bem, a frase que nós escolhemos todos os sábados: nem sempre temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Há pouco, quando o apresentei um pouco mais formalmente, falei exatamente de forma muito vaga na questão da direção pastoral da cultura. Penso que ainda mantém o cargo de diretor, já não. Pronto, mas então foi um erro, peço perdão. Mas fale-me também dessa sua experiência, deve ser muito interessante, não? Sim, quando fui nomeado diretor regional da cultura para separar as águas... Sim, havia uma certa incompatibilidade, será? Eu pessoalmente não via incompatibilidade, mas poderia gerar, e a mulher de César não basta ser a mulher de César. Mas a pastoral da cultura consiste em trabalhar para que a religião seja vista não só como cultura, mas que também promova a cultura e aprenda da cultura. Portanto, há aqui uma simbiose bilateral. E o nosso trabalho, a nossa equipa fez trabalhos que a nível nacional foram inovadores, como por exemplo reaproveitar as tradições culturais, religiosas ou não, e utilizar as formas contemporâneas de arte para chegar ao transcendente, como formas de espiritualidade. Aliás, a arte é uma forma de espiritualidade, é uma forma de autotranscendência. Um artista, por natureza, é uma pessoa do espírito, é uma pessoa que tem um sonho, que quer fazer do mundo um mundo mais humano, superior. Nem que seja pelo caos, pela anarquia, pela destruição do que não está bem. É um rasgar de véus, exatamente, um entendimento do outro lado. Isto propõe-me também uma pergunta que, enfim, é importante e também uma menção da minha própria experiência, neste caso consigo. Quando o conheci, muitos antes de ter estado perto da sua pessoa, uma das coisas mais impressionantes, além de outras mais, foi o facto de ter descoberto que tinha formação em egiptologia. Como nasceu essa predisposição? Eu fiquei muito admirado, um egiptólogo, ainda por cima com o cargo de diretor regional da cultura. Eu achei interessante e extremamente importante. Fale-nos um pouco sobre essa sua busca. A descoberta da egiptologia vem na sequência da investigação de doutoramento. Foi-me proposta a análise de Provérbios 28 e 29, 2 capítulos do livro dos Provérbios, que são o livro da sabedoria da Bíblia hebraica, está escrito em língua hebraica, e durante a investigação comecei a perceber-me de que havia formas e conteúdos dos provérbios bíblicos que não são bem provérbios. Nós costumamos traduzir por provérbios, mas são mais sentenças sapienciais, sentenças vitais. Comecei a perceber-me que a nível de forma e conteúdo havia muitas semelhanças com a sabedoria egípcia. E ao investigar os documentos egípcios dos séculos XX antes de Cristo, ou seja, 1500 anos anteriores aos provérbios da redação atual, comecei a perceber-me que havia qualquer coisa para além de uma análise de um texto recebido. E então descobri que por trás destes 2 capítulos havia 2 instruções reais sapienciais, nomeadamente Merikara e Amenemhat, que tinham uma grande tradição nas escolas egípcias. Exatamente. E que de certa forma foram o padrão para aglomerar e formar e redaccionar esses provérbios. Portanto, aqui há uma influência egípcia, da sabedoria egípcia, sobre a formação cultural de Israel-Palestina. Aliás, toda a cultura bíblica de Jerusalém, de Israel, da Palestina, estão marcadas pela tradição cultural egípcia. Só para perceber,
Portugal e Espanha têm culturas extremamente parecidas. Há nuances, há pequenas diferenças, mas Portugal e Espanha, no fundo, são uma mega cultura que tem várias culturas, várias regiões. E tendo sido Israel província do Egito durante cerca de 2000 anos, provavelmente mais, não é de admirar que as formas culturais bíblicas tenham uma madre, uma matriz, que é a própria cultura egípcia. É como Portugal seguir os padrões políticos alemães e portanto, é de esperar que todo o estudo bíblico, pelo menos no Antigo Testamento, tenha que pressupor o estudo da cultura egípcia. Muito bem. Mais do que a cultura assíria, babilónica, Israel foi mais tempo província do Egito, do Império Egípcio, do que das potências do Crescente Fértil. Caro Padre Ricardo Tavares, deixe-me espreguiçar um pouco nesta reflexão, porque talvez não notou, mas o seu peso leve do que revelou convida-me a espreguiçar um pouco sobre. Até já. Pois é, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Precisamos dos sábados e do Impermanências. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo é o seu Impermanências. Claro, aos sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Como nosso convidado temos o Padre Ricardo Tavares. Eu há pouco não mencionei aquilo que também descobri ligeiramente mais tarde, através de umas fotos que apareceram a circular e aparecem habitualmente no Facebook, que eu tenho cuidado sempre de pôr um clique de gosto à maneira romana, com o dedo virado para cima. A sua também necessidade, penso eu, e a sua escolha de mergulhar. Fale-me um pouco desta sua, se calhar, tendência de sempre. Fale-me um pouco sobre essa sua predisposição. A minha paixão pelo mar vem precisamente do meu pai. O meu pai, aos 10 anos, 12 anos, era pescador. Depois tornou-se militar, comando, polícia, mas ele nunca deixou de ir quase diariamente ao mar, mergulhar. E essa paixão pelo mar vem da linha paternal. Eu fiz competição em termos de natação, quando estive no Porto. Depois aventurei-me em ser nadador salvador. Foi das experiências mais interessantes que tive. E nos últimos tempos, com a paixão pela arqueologia açoriana subaquática, então enverdei por uma formação contínua e permanente do mergulho. Já agora, fale-me um pouco sobre a questão subaquática em termos de arqueologia. Nós somos riquíssimos, as nossas costas e todas as nossas angras. As baías estão pejadas de objetos antigos, alguns ignotos, outros, entretanto, encontrados. Mas tenho que salientar, talvez pela minha ignorância, de que muito pouco se tem feito em relação à arqueologia subaquática. Será? Sim, eu trabalho da arqueologia subaquática começou há bem pouco tempo e os Açores neste momento estão na vanguarda da arte a nível nacional. Estão referenciados cerca de 1000 naufrágios na história dos Açores, pelo menos. 300 estão identificados, a maior parte deles estão a profundidades inacessíveis a um mergulho de aventura, só profissionais, porque estão a 80, 100, 200, 300 metros de profundidade. E a maior parte dos naufrágios corresponde a embarcações que desapareceram porque nós vivemos no meio do Atlântico, estamos sujeitos a correntes extremamente fortes, invernos terríveis,
E a madeira das embarcações do tempo dos descobrimentos também não aguentou a corrosão marítima. Talvez haja peças de artilharia metálica que também se vão perdendo com as reações químicas. Vão se oxidando, claro. Não é? E naturalmente, com certeza, muitos baús com tesouros verdadeiramente trazidos de outras partes e passando as especiarias na altura que também circulavam. Enfim, o que é possível fazer e quais são naturalmente as nossas capacidades, quando eu digo nossas açorianas, para começar a entender um pouco mais e estudar um pouco mais avançadamente e, por que não, fazer um museu em que possamos levantar estes escombros, digamos assim, como matéria de uma mais-valia para a região. Os achados arqueológicos subaquáticos estão em parte nos museus de ilha, regionais, e as outras partes encontram-se no mar. Nós temos alguns parques arqueológicos classificados. Existem parques arqueológicos classificados. O primeiro parque arqueológico subaquático de Portugal foi referenciado nos Açores. Exatamente. Já se fez muito, há muito a fazer. Basta haver vontade política de investir. Nós estamos integrados no projeto Mergulhar 2 do Interreg, que nos faz chegar verbas para monitorização dos naufrágios e eventualmente descoberta de novos. Já agora atrevo-me a esta pergunta e agora também voltando um pouco à qualidade de Diretor Regional da Cultura. Será que foi construído circuitos turísticos específicos para visitar alguns espaços que sejam possíveis subaquaticamente? Sim, a DRAC está neste momento a apoiar os operadores turísticos de mergulho com a criação de panfletos sobre os naufrágios mais clássicos, mais bonitos, como por exemplo o Litador na Ilha Terceira, o Dory na Ilha de São Miguel, o Caroline no Pico, o Maine no Porto Pinho, na Horta, etc. Nós estamos a criar um certo de panfletos para que os operadores os possam imprimir e criar uma série de conhecimento e curiosidade nos que nos visitam. As pessoas visitam-nos por causa da nossa natureza, mas há uma descoberta a fazer que é o património subaquático que nós temos. Muito bem. Eu não estou muito informado nessa área, prometo que de futuro informar-me-ei, mas realmente é uma curiosidade e parece-me justificável este tipo de pergunta. Então, digamos, como nasceu o seu gosto pela arqueologia? Isto é um ponto fundamental para que as pessoas possam efetivamente perceber a pessoa que é o Padre Ricardo Tavares. Portanto, a arqueologia foi uma exigência do doutoramento. Okay. Ou seja, fazendo uma investigação de um texto que tem por trás de si uma história física, comunitária, obriga a estudos de arqueologia. Aliás, o meu orientador de doutoramento, quando eu insisti que queria descobrir as raízes egípcias do texto bíblico, ele exigiu-me, quase para me afastar da ideia, exigiu-me que eu aprendesse hieróglifos. Pois. E eu disse, muito bem, vamos avante. Então fui fazer uma pós-graduação em arqueologia, egiptologia em Israel, na École Biblique et Archéologique Française de Jerusalém. Fiz lá os 4 níveis do egípcio médio, que é o clássico, os hieróglifos clássicos, que toda a gente tem curiosidade de conhecer. E, portanto, ele obrigou-me a fazer análise do texto, não por tradução, mas pelo original. Ou seja, tive que comparar textos em hebraico com textos em egípcio, nos seus originais, e depois esse trabalho de confluência obriga a investigar arqueologia. Muito bem. Também penso que de alguma forma tocou numa investigação uma investigação copta propriamente dita. Fala-me um pouco sobre essa sua experiência, que acho muito interessante e não conheço muita gente com essa tendência. Tive um tio-avô que sabia copta e que estudou copta durante muitos anos e portanto trouxe-me à baila esta grande curiosidade de falar consigo sobre. Como é que foi também? Portanto, a língua egípcia tem 3 fases: o egípcio antigo,
o egípcio médio, são os hieróglifos clássicos, Exatamente. o egípcio hierático posterior, e temos a quarta fase, que é o copta, que neste momento é uma língua litúrgica, ou seja, o copta é a quarta fase, a quarta grande fase da língua egípcia, que ainda hoje em dia é falada na liturgia no Egito, pela igreja, nas celebrações litúrgicas da igreja copta. Exatamente. Eu aprendi o copta com bastante facilidade, porque já conhecia o egípcio médio, clássico, e filo durante já a minha atividade de lecionação na Universidade Católica. Já agora outra pergunta, também é uma mera curiosidade pessoal, que eventualmente vai confluir na curiosidade dos nossos ouvintes. Há muita gente nessa área cultural, sabedoras, investigadora, que se debruçaram sobre essas valências aqui nos Açores. Conhece? Aqui nos Açores não conheço ninguém. A nível nacional, é a Universidade Clássica de Lisboa, a Universidade de Lisboa, Okay. tem alguns estudiosos de egiptologia, mas não na vertente multicultural, é estudo puro do Egito. Exatamente. Ok. Então, acha que, isto na sequência das perguntas que eu colecionei para fazer, acha que a maioria dos açorianos sabem pouco da sua história, nomeadamente da história referente à sua descoberta? Esse trabalho está-se a tentar fazer nas escolas com uma disciplina que se chama História, Geografia e Cultura dos Açores. É uma disciplina que foi criada para ser autónoma, mas tornou-se uma disciplina transversal e ainda não está a ter a importância que devia. Os Açores deviam ter no sistema de ensino, claro, temos que conhecer a história de Portugal e da Europa e do mundo, mas nós devíamos estudar a nossa história açoriana em todas as suas fases. Não só a fase pós-henriquina, mas também a sua fase pré-henriquina. Os Açores eram conhecidos antes de serem supostamente descobertos pelos portugueses. Aliás, o estudo do Antigo Testamento revela, o livro do profeta Isaías faz referência às ilhas, para além, as ilhas distantes, para além do Estreito de Hércules. Portanto, na antiguidade pré-clássica, estas ilhas de Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde já eram conhecidas. Agora, nunca houve interesse em aproveitá-las. E os portugueses, e com muita inteligência, aproveitaram os Açores como a sua base, a base entre Portugal e África, entre Portugal e Europa, e portanto houve aí mais investimento em termos de povoamento. Muito bem. Os Açores eram, isso ninguém põe em questão. Claro, eu faço lembrar agora, do ponto de vista histórico, eu debrucei-me um pouco sobre a matéria há anos. Dom Henrique já sabia da existência das ilhas e quando comandou a esquadra que veio aqui, chamemos-lhe esquadra, portanto o conjunto de barcos de viagem de descoberta, ele inclusive portanto apontou geograficamente os pontos onde iam se encontrar pelo menos 5 ilhas. E depois também isso nasce, aquela ideia que historicamente está agrafada, misteriosa, o célebre mapa de Piris Reis. E isso é uma coisa que não pode ser desmentida. Bom, mas isto trouxe, esta pergunta percebeu, trouxe um pouco de água no bico, como se chama aqui, como se designa nos Açores. Digamos que, e quanto à possibilidade de termos tido a presença de povos através da pré-descoberta oficial dos Açores, isto para depois darmos entrada a um tema que eu gostaria de abordar consigo. Portanto, o estudo dos Açores antes do estabelecimento oficial dos portugueses é um estudo que tem que ser feito sem preconceitos, sem tabus, sem medo de vir a descobrir o que quer que seja. É preciso fazer estudos profundos, aproveitar muito conhecimento de outros países, de outras universidades. Porque existe inclusivamente um estudo da existência de pólen de centeio na Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, e o pólen do centeio é demasiado pesado
para ser trazido pelo vento. Exatamente. Portanto, pode ter havido experiências agrárias, pecuárias nos Açores, no sentido de averiguar da possibilidade de um estabelecimento de uma colónia, de uma base. É muito provável. Até porque os estudos do mar e os estudos das ondas, os estudos das afluências das diversas correntes fazem-nos pensar, cientificamente comprovado, que a maioria dos barcos tinham que pousar, atracar nos Açores. E isso também é indesmentível. Já teve a oportunidade de verificar in loco os artefactos encontrados, por exemplo, e os vestígios encontrados, como por exemplo os columbários, as pias esculpidas, os maroiços, os dólmenes, etc. Aqui na Terceira, no Pico, no Faial, em São Miguel também, já teve essa oportunidade? Já vi uma parte e se uma parte destas estruturas pode ser explicada pelo povoamento português, há outras estruturas que ainda precisam de maior análise. Penso que devia haver mais investigação nesse sentido. Muito bem. Digamos que deve estar por dentro dos trabalhos do professor Félix Rodrigues. Sim, sim. Ele é um defensor, portanto, é um agitador nesta área das mentes mais conservadoras. Parece-me que também, isto são palavras minhas, parece-me que há um medo político de descobrir que os Açores já foram de alguém, que a gente não sabe. E, portanto, há um medo, penso que político-administrativo, de admitir que houve povos por cá que passaram e deixaram vestígios. O Dr. Félix Rodrigues tem-se dedicado ao longo de muitas décadas a este tipo de descoberta, de classificação, inclusive através de métodos cientificamente comprovados, como é o caso do carbono, o teste do carbono, e eu também estou convicto que valia a pena, até sendo uma mais-valia para os Açores, porque não, em matéria de turismo. Sim. Penso que nós não devíamos ter medo da verdade. Exatamente. A verdade é que nos liberta. Exatamente. E, aliás, existe alguma intenção de investir alguma atenção neste sentido. Portanto, quem vai ganhar com isto somos nós. Claro. Porque, portanto, o esotérico, o místico, que envolve a pré-história dos Açores, a pré-história portuguesa dos Açores, é tão fascinante para um turista como para nós. Claro. O que é que havia nos Açores antes de nós chegarmos? Fantástico. Eu uma vez visitei as chamadas Rilheiras e eu fiquei espantado como é que se explica que é o carro de bois que faz aqueles trilhos, não tem explicação lógica. Portanto, uma pessoa que tem minimamente um poder de lógica, de análise, de discernimento, falha-nos qualquer coisa. Mas isso é muito interessante e daria uma conversa mais longa. Não sei se já reparou que estamos praticamente no fim do programa. Estamos com 52 minutos, quase 53. Já voltamos. Pois é, nem sempre temos nós o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Aos sábados, o Impermanências. Bem na reta final, estamos na companhia do Padre Ricardo Tavares, o atual Diretor Regional da Cultura, e estamos já num final que nos permite pensar que haverá com certeza possibilidades para voltarmos de novo, sob o ponto de vista radiofónico, pelo menos, a uma conversa um pouco mais prolongada, detalhada, porque esta não é, na minha opinião, suficiente, pelo menos naquilo que se pressupõe de cultura que se recebe de quem está aqui presente e, portanto, estamos na reta final do programa e resta-me, uma vez mais, tal como no início, agradecer a sua presença e deixá-lo dar uma mensagem a todos os ouvintes, aquela que achar por bem fazê-lo, para que isto fique, como vai ficar, registado perpetuamente. Uma mensagem para os nossos ouvintes. Para os açorianos, o meu voto é que
nós lutemos por aquilo que nós somos e não nos deixemos manipular por vozes que nos distraem. Nós temos que nos conhecer melhor, nos amarmos como somos. Temos que decidir o nosso destino, temos que decidir o que queremos. Temos de ter cuidado com os pseudo-líderes que nos levam para caminhos que são apenas do seu interesse, e nós temos que amar a nossa região, respeitando a diferença. Nós somos 9 ilhas que procuram ser um arquipélago, ainda não conseguiram. Nós temos uma diversidade fantástica, e penso que conhecendo mais uns aos outros, nós nos vamos amar mais. O conhecimento gera amor. Exatamente. E que os Açores sejam um exemplo de unidade na diversidade. Muito bem. E ficamos por aqui. Muito obrigado uma vez mais. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Pois é, caro amigo e caro ouvinte, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Muito bem.